Olá, dando continuidade então à nossa conversa sobre o seriado da Netflix 13 Reasons Why, eu vou falar para vocês agora certos aspectos de algumas personagens que eu pensei para a gente conversar a respeito, tá bem? Então, começando pela Hannah, precisamos entender que Hannah é uma personagem sensível e frágil, e que dá, assim, bastante intensidade a episódios que para muitos poderiam não ter impacto ou não ter todo aquele impacto que tinha para ela. Olhando com uma visão psicológica, né, eu posso dizer para vocês que as trincas que a psique da Hannah vinha sofrendo por conta das vivências dela, as vivências traumáticas, as vivências difíceis, acabaram virando rachadura. A garota conta um pouco, em determinado momento, ela decide contar um pouco do seu sofrimento ao conselheiro da escola como um pedido de socorro diante da iminência de ruptura do ego. Só que a chance dele não corresponder 100% ao que ela precisava era muito grande. Ela estava já tão sofrida que qualquer falha dele poderia culminar em uma conclusão dela de que definitivamente não adiantava tentar, que não teria como impedir que a machucassem novamente. Vamos olhar para o histórico da Hannah de uma maneira maior e nós vemos o seguinte, que ela vem de uma família estruturada, com pais trabalhadores e amorosos. Ela sentia, sim, falta dos pais terem mais tempo para ouvi-la, pois eles estavam sempre preocupados com problemas do trabalho, além de não estarem muito presentes, justamente porque trabalhavam bastante. E agora, falando um pouquinho para você que é pai, né? Alguém já viveu essa situação semelhante de trabalhar bastante, se sentir mal, se sentir culpado por não poder dar atenção suficiente aos filhos? E para você que é filho e que percebe que seus pais trabalham bastante, eu também pergunto, você já sentiu assim que os seus pais não dispõem de muito tempo para vocês? Pois bem, para Hannah isso acabou fazendo bastante falta. Ela se compara, às vezes, com outros colegas e tem a percepção de que os pais dela perguntavam menos do que os pais dos outros colegas a respeito da vida dela, do que se passava com ela. Contudo, vários colegas dela tinham justamente a percepção de que os pais perguntavam demais e que aborreciam com tanta preocupação. Veja, é justamente aquela questão da grama do vizinho ser sempre mais verdinha, né? Porque se nós olharmos, tanto os pais dela quanto os pais dos colegas, eles não conheciam muito bem seus filhos. Ambos eram fechados. Vale salientar também que a personagem focada em suas vivências durante o ensino médio não nasce exclusivamente ali. A Hannah tem histórico, seus pais se mudaram de casa várias vezes, pois mudavam a farmácia de cidade cada vez que uma rede grande de comércio se instalava, prejudicando seus negócios. O pai da Hannah, em determinado momento, ele lembra a mãe, depois que a Hannah se mata, ele lembra a mãe dela e a questiona sobre culpar exclusivamente a escola pelo ocorrido, porque Hannah tivera histórico de dificuldade de relacionamento em outras escolas pelas quais passou. A personagem, portanto, não adoece em função do ensino médio, mas podemos dizer que seus problemas são agravados com suas experiências negativas durante o colegial. Vamos falar um pouquinho agora do Clay. O Clay é um bom exemplo de como sofrer sozinho, guardar segredo, tentar resolver as coisas por conta própria pode desencadear outros problemas. A mãe do Clay insistia bastante para que o garoto falasse o que se passava com ele. Ela se preocupava, inclusive, porque ele tinha algum histórico de problema psiquiátrico, porque já tinha tomado remédio antes, mas eles não revelam que tipo de problema era esse. Clay era muito tímido e confuso, demorando bastante para tomar atitudes, o que também gera ansiedade e sofrimento. A propósito, li comentários sobre o Clay ser esquizofrênico e não é verdade.
É sim possível que uma pessoa tenha crises, fique neurótica ou paranoica e até tenha surto psicótico diante de uma situação muito difícil e depois supere, sem por isso ser diagnosticada como psicótica. Vamos falar agora para vocês do Tyler. Esse garoto, ele me causou bastante compaixão. Era extremamente sozinho, se esforçava a ponto de se humilhar para conseguir ser aceito em algum grupo. Os colegas o repeliam, zoavam. Ele é a personagem que mais sofre de bullying no seriado. E parece que a sua única forma de fazer parte de algum grupo era tirando fotos de tudo e de todos. Só que Tyler usou seu passatempo saudável de forma negativa, bisbilhotando a intimidade das pessoas e até publicando. Ele confessa, após a morte de Hannah, ter se apaixonado por ela. Acontece que a autoestima de Tyler era muito baixa para que ele tivesse tentado se aproximar da maneira assertiva da garota. No último episódio, mostra Tyler juntando armas e munição em seu quarto, como se estivesse se preparando para se vingar do bullying violento que sofria na escola. E nós sabemos que este é o perfil de muitos jovens responsáveis por chacina em escolas. Infelizmente, assim como Hannah, esta seria uma forma destrutiva e negativa como saída, tanto para estancar seu sofrimento quanto para punir as pessoas que o machucavam. E falando agora de Alex. Alex era filho de um pai policial do tipo que acoberta coisas erradas quando lhe interessam, inclusive coisas erradas dos filhos. Ele vinha se sentindo bastante culpado pela morte de Hannah, pois eles eram bem amigos, e ela andava chateada com ele por vários motivos. Já no final do seriado, quando os garotos foram intimados a depor, Alex propôs que todos falassem a verdade e assumissem a responsabilidade pelos seus atos. Ele dá uma lição de moral, quem assistiu essa cena lembra do que eu estou falando. Ele dá uma lição de moral no grupo todo e mostra que todos ali deveriam falar a verdade, e ele parece que é a única personagem que está mais disposta a assumir a responsabilidade de seus atos. Assumir seus erros não era algo comum na família do garoto, pelo que foi apresentado. E Alex mostrou que realmente precisava daquele momento do depoimento para desabafar e quem sabe poder seguir adiante, livre da culpa, porque ele andava bem perturbado. Contudo, o pai lhe choca ao dizer que havia conseguido que ele não depusesse. O pai achava que estava fazendo uma coisa boa para o filho. Então, aí vem um detalhe. Na adolescência, quando há uma dependência ainda dos pais, né, inclusive financeira, agir em total desacordo com eles em algumas situações é bastante complicado ou até insuportável. Como a gente vê, inclusive, naquele filme tão famoso, Sociedade dos Poetas Mortos, um filme onde também um adolescente acaba se matando e tem uma questão importante com o pai. Então, sem possibilidade de reparação de algo que o incomodava tanto, Alex não suportou a culpa e deu um tiro na cabeça. Bom, Justin agora. É o garoto do tipo gatinho e popular. Morava com a mãe, que não o protegia, e um padrasto violento e bastante inadequado. Sem qualquer apoio em casa, nos momentos difíceis, ele se refugiava na casa do amigo rico. Esta amizade, então, era importante para ele. Porém, Justin pagou um preço muito alto para mantê-la, chegando até a permitir e acobertar o estupro da namorada e silenciar-se. Além de mostrar a total falta de figura materna e paterna, buscando apoio em amizades incorretas, Justin nos faz refletir sobre quanta coisa o adolescente faz no colegial para encaixar-se num grupo e sentir-se aceito, protegido e pertencente. Bryce era o garoto popular, rico e excelente atleta. Ele se sentia poderoso e era, na verdade, um estuprador. Sua fala é de que todas as garotas querem sexo. Seu status o mantém protegido até o final da série, quando é deixado claro que ele seria denunciado.
Se você é garoto, eu gostaria de falar com você um pouquinho agora. Aprenda que um não pode vir de várias formas. Olhe os sinais. Um não muitas vezes é não mesmo. E procure ser mais um Clay, que quando tá com a Hannah numa cena em que eles iam transar e não transam, ele pergunta pra ela assim: tudo bem pra você? Vamos falar sobre Tony agora por último. O papel de Tony é importantíssimo. Infelizmente, em alguns momentos sua atitude é controversa, mas de maneira geral, sua função era de guardião e guia. Ele recebeu de Hannah a missão de fazer com que cada envolvido ouvisse as fitas. Além disso, em certos momentos, é ele quem aponta os diferentes lados de uma história, amenizando a culpa atribuída a algumas personagens apontadas por Hannah. É ele também que no final ilumina o caminho da compreensão dos pais de Hannah, entregando a eles o pendrive com o conteúdo das fitas. Bom, é isso que eu tinha para passar para vocês. E se você se identificou com alguma coisa que eu comentei, ou qualquer comentário que você tenha, deixa aí embaixo. Vou ter todo o prazer em ouvir e responder. Tchau, tchau.